A fasquia está alta, efetivamente. O Marco, não, Nuno, falou em nariz vermelho, falou naquela coisa amarela que se chamava Itrícia. Os rótulos das cervejas do Filipe eram às cores. O Diego tinha um fundo laranja. A Cristina disse que os frisos das janelas são tapetes vermelhos. O Rodrigo falou no arroz do Reino Verde. E a Maria falou do fundo preto com um pontinho branco. Efetivamente, estamos a falar de cores. E pegando nisso, eu dividi esta apresentação que vos vou mostrar em duas partes. Isto que vocês veem a laranja aqui é um projeto académico que eu desenvolvi durante 8 anos, sendo que o que está azul tem a ver com todo um caminho de implementação que eu desenvolvi nos últimos tempos. Obviamente que os 17 minutos que me faltam, eu só vou poder falar deste bocadinho amarelo que vocês veem aí. De facto, a cor é um fator de comunicação universal. 90% da comunicação no mundo é feita através da cor. Eu, no princípio deste projeto, tive a pensar na cor, tive 2 anos, foram um trabalho de 8 anos, tive 2 anos de mãos enfiadas nos bolsos, a tentar perceber o que é que eu poderia fazer e que caminho tomar, porque na realidade não existia nada. E a cor que eu me refiro não é para estas pessoas, mas sim para estas, os daltónicos. Estamos a falar de um nicho de população no mundo que também precisa da cor como um fator de comunicação e de integração na sociedade e nada existia. As primeiras pesquisas que eu fiz sobre daltonismo, o que é que era daltónico? O daltónico era um árbitro que não marcava um penalti. Era um político que dizia que fazia isto e acabava por fazer aquilo. E de tal maneira deturpado da realidade, mas no fundo não existia nada. Fui procurar, nada existia, não existia uma ferramenta e muito pouca informação. Tive uns tempos a falar com médicos, a tentar perceber o que era o daltonismo. Foi importante. O daltonismo é uma limitação de transmissão hereditária, afeta maioritariamente os homens, não tem cura e há diferentes tipos de daltonismo. Inclusivamente havia há bocado um ponteiro verde, precisamente porque o vermelho não se via. E há uma confusão das cores, não há troca. Mas quantos é que são? Estamos a falar daquilo que se estimam ser 10% da população masculina mundial. 350 milhões de pessoas. Falou-se há bocado em 140 milhões de voluntários. Há quase 3 vezes mais daltónicos no mundo que não conseguem uma integração social, relacionando sempre a cor como um fator de identificação, orientação ou escolha. E eu, a minha formação é em design, estava a desenvolver um projeto académico que demorou 8 anos a ser desenvolvido, porque era muito mais para mim do que uma publicação no repositório de uma qualquer universidade pública. Eu queria ir mais longe. Falava-se na altura também, isto em 2000, estava a emergir o conceito do design inclusivo e eu, como designer, defendo que o design deve servir a sociedade, deve poder potenciar um mundo melhor, tem capacidade para isso, tem competência e, no fundo, é uma nobre missão podermos conseguir garantir isso. Mas eu queria trabalhar com daltónicos, mas eu olhava para o lado e não via ninguém. Eu não consigo identificá-los. O daltonismo, por facto de ser uma limitação que não é visível aos olhos dos outros, cria juízos de valor da sociedade bastante depreciativos, tão óbvios quanto vocês se virem um indivíduo com umas calças roxas, uma camisa amarela com uma gravata cor-de-rosa. Se ele tiver um nariz vermelho, é um palhaço. Mas se tiver uma bengala, naturalmente nós dizemos, coitado, é cego. Mas se ele não tiver a bengala, ele é um parolo. Por isso o juízo de valor que a sociedade faz é sempre depreciativo para alguém que está um bocadinho fora daquilo que é o normal e os padrões que a sociedade definiu. Por isso, eu queria saber o que é que os daltónicos achavam. A Organização Mundial de Saúde, Unesco, ONU, INE, Serviço Nacional de Saúde, várias entidades que eu fui procurar a ver se havia uma base de dados daltónicos, também não havia. Por isso, tinha que partir eu para o caminho, para o terreno, procurando daltónicos que estivessem interessados em fazer um estudo comigo, para eu poder perceber como é que eles vivem, como é que eles sentem, que limitações eles têm no seu dia-a-dia. E, acima de tudo, eu quis tornar este estudo não português, ou com daltónicos portugueses. Para mim era muito importante despistar a questão cultural, porque poderia ser só o daltónico português que achava que não se sentia bem. Não. E fiz um estudo com daltónicos de vários países, com alguns resultados relevantes, bastante mais extensos do que este, mas há um que particularmente me tocou, que foi, nasce daltónico, mas mesmo assim 41,5% dos daltónicos sente dificuldade de integração social, em qualquer contexto. Maioritariamente homens, porque são os homens os grandes portadores da questão do daltonismo, mas a minha ideia era tentar arranjar-lhes uma ferramenta que os permitisse integrar na sociedade, que fosse, acima de tudo, inclusiva, mas que de todo fosse discriminatória.
E então eu terminava este estudo perguntando-lhes o que é que eles achavam que podia ser possível. A maior parte resignada à dependência de terceiros, como é óbvio, mas um código falavam eles. E era isso que eu queria. Eu queria fazer um código. Mas um código tinha que ser universal, porque os daltónicos são em Portugal, estão na China, estão no Brasil, estão em qualquer lado. Independentemente de cultura, religião, língua, fosse o que fosse, eu queria chegar a eles rapidamente. Fiz um estudo do ponto de vista semiótico bastante profundo, as questões do Braille, e o Braille tem uma limitação que não é universal. O Braille reporta a língua do país em que é escrito, é uma linguagem muito difícil de aprender. Os sinais de trânsito, códigos internacionais das bandeiras, sinais de terra-ar, uma série de símbolos que comunicavam universalmente, e então, com base nesses símbolos e nesse estudo, facilmente percebi que a forma poderia tomar a função da cor. Aquele sinal que se vê ali, mesmo não dizendo stop, mesmo não sendo vermelho, o daltónico reagia à ordem e à função que aquele sinal o obrigava. Por isso, eu tinha a ideia e a solução de que poderia partir pela forma. Mas ainda de nada isto estava capaz de servir de alguma coisa. Por isso eu procurei um conceito. E aqui tentei inverter todos os paradigmas que estavam criados para a questão das ajudas para as pessoas com necessidades especiais. Um bocado no seguimento daquilo que felizmente hoje foi falando aqui. Toda a gente fala em tentar soluções novas. E foi isso que eu procurei. E então, surge este nome Colored. O Colored é o nome que eu dei a este projeto precisamente para inverter toda essa questão. O Colored não no sentido de ajuda, porque senão chamava-se Coloraid, mas eu não queria ajudar, eu não queria que o daltónico se sentisse inferiorizado a necessitar da minha ajuda. Queria inverter todo esse processo, dar-lhe uma conotação positiva, de cor mais, de cor adição, de colorir, a fonética capaz de ser reproduzida em diferentes línguas e ser lida em diferentes línguas. Mas também de nada o projeto servia ainda neste estado. Por isso eu tinha que arranjar um conceito, um pressuposto que fosse fácil. Aprender números, aprender coisas novas é difícil, e queria que isto rapidamente servisse um miúdo de 3 anos, que é daltónico, um velhote de 90, que também é daltónico, e que rapidamente isto garantisse uma implementação e uma capacidade de integrar na sociedade essas pessoas. E todos nós tivemos na escola, quando andámos na escola, uma caixinha de guaches, que tínhamos 3 guaches, que tinha as 3 cores primárias, mais o branco e o preto. E então, com base nesse conhecimento e nesse conceito que todos aprendemos, eu a cada um dessas cores atribuí um elemento gráfico, que tinha que ser simples, porque não era só para os outros designers entenderem, era para toda a gente. Tinha que ser fácil de criar mnemónicas, tinha que ser fácil de ser identificado e de integrar o vocabulário visual de cada um, e acima de tudo tinha que se relacionar. Relacionar-se da mesma maneira que nos ensinaram na escola, que se eu juntar o amarelo com o vermelho eu tenho o laranja. Por isso eu com o símbolo do amarelo e com o símbolo do vermelho eu tenho o laranja. E apenas com 3 símbolos o daltónico consegue identificar todas as cores. O azul e o amarelo dá o verde, o vermelho e o verde, que não é mais do que o azul e o amarelo, dá o castanho. E esses 3 símbolos permitiam uma orientação para todas as cores. Dessa mesma maneira, com o guache preto e com o branco, nós tornávamos os tons claros e os tons escuros. O azul mais o branco dá o azul claro, o verde mais o preto dá o verde escuro. É um facto que o daltónico não vai distinguir um vermelho Ferrari do verde Benetton, mas ele precisa de saber que aquilo é vermelho e não é verde. E isto foi o culminar de 8 anos de investigação e de trabalho, mas também não estava nada na rua. Eu precisava de levar isto para a rua, eu queria levar isto rapidamente aos daltónicos, num aspecto, como vos disse, de integração e de inclusão, sem terem que se assumir. Porque é óbvio, se pusermos aqui uma barraquinha a dizer oferece caipirinhas a daltónicos, ninguém vai beber. Por isso a ideia era criar uma solução que isto chegasse ao lado de lá, sem eles terem que procurar. E aí, eu toda a minha vida ouvi dizer que não era possível ter o melhor de 2 mundos. Eu não concordo. Eu acho que é possível ter o melhor de 3 mundos. E este projeto é um bocado reflexo disso. Porquê? Porque consegue levar uma ferramenta a quem necessita dela, sem que essa pessoa tenha que pagar 1 cêntimo para ter, sem que essa pessoa tenha que se assumir a sua condição para poder beneficiar dela. Primeiro mundo. Segundo mundo, potenciar a todas as empresas e entidades que estejam interessadas a usar isto, a possibilidade de internacionalizarem, de se mostrarem ao mundo com inovação, com diferenciação e com uma pegada social, como hoje de manhã aqui se falou. Segundo mundo. E terceiro mundo, o eu poder financiar este projeto sem depender da banca, sem depender da capital de risco, que recusei tudo quanto quis entrar neste projeto, porque eu não quero que este projeto fique refém de interesses económicos, mas era a única maneira que eu tinha, através de um licenciamento low cost, de poder levar isto a todo o lado. O terceiro mundo estava garantido, porque de facto este projeto é 100% inovador. Eu tenho aqui um iPhone, mexo nele com os dedos, é inovador.
Mas antes deste telefone havia um que tinha 12 teclas, 160 caracteres de SMS, que também foi inovador. E havia um que com um disco, o dedo num disco, se ligava e falava, que também foi inovador. Atrás deste projeto não existe rigorosamente nada. E é um projeto que, assumidamente, com uma equipa que criei, o decidimos lançar ao mundo por Portugal. Portugal não é só troika, não é só austeridade, não é só isso mau. Eu acho que nós temos o potencial e a capacidade de promover um mundo melhor partindo daqui. Mas aonde? Em várias áreas. Primeira área, não por ser prioritária, mas por estar muito próximo da comunidade e servir a comunidade. Educação. É na escola que surgem os primeiros vergonhas, os primeiros constrangimentos. Eu no estudo que fiz tinha um miúdo que dizia, um miúdo já crescido, que dizia que quando andava na escola nunca levava os lápis de cor. Que dizia-me ele, eu sei que o telhado da casa é vermelho, mas eu olho para os lápis e não sei qual é o vermelho. E pedi ao colega do lado, empresta-me aí o vermelho para eu pintar o telhado da casa. Por isso, Viarco, marcas portuguesas, uma aposta em promovermos o projeto para o mundo através de marcas portuguesas. Utiliza já o código há cerca de 2 anos, com um sucesso brutal de vendas, o que é bom para a Viarco, porque inova, porque vende e porque nos transporta essa mensagem para todo lado. Quem quisesse pegar nisto e quem está a utilizar isto tinha que responder a 3 requisitos. Uma política de responsabilidade social verdadeira e honesta. Queres ter? Usa. Uma capacidade de comunicar a mensagem que nós queremos passar para o outro lado, de um modo claro e adaptado ao produto deles. E terceiro, uma capacidade de internacionalização para o mundo, porque nós queremos que isto saia de Portugal. Bibliotecas, onde ele também já está implementado, através de normas da Unesco, a cor é o fator de identificação dos diferentes temáticas dos livros. Universidades. A área da saúde, também. A orientação nos hospitais é feita através da cor. A triagem de Manchester, já não chega um coitado de um daltónico que está na urgência e não saber se está pior ou melhor que o tipo que está ao lado, ou se vai entrar primeiro ou depois. Os fármacos hospitalares. E o projeto aqui ganhou uma vida nova. E eu não tinha noção, digo-vos sinceramente, quando o desenvolvi, quando tive 8 anos, para muito prejuízo da minha família, que teve e que me vê muitas vezes, ou muitas poucas vezes, o projeto aqui é para salvar vidas a pessoas, não é aos daltónicos. Para evitar a troca de seringas, como aconteceu há uns anos em Lisboa, no Santa Maria, em que as cores são os fatores referenciadores dos diferentes fármacos hospitalares, a cor aqui surge para reforçar toda essa identificação. Mas mais áreas, transportes. Mesmo tendo o nome, mais de 50% dos utilizadores de transportes usam a cor como um fator de identificação das linhas. E não nos podemos esquecer, estamos a falar de homens. E o homem é aquele tipo que não gosta muito de parar para perguntar. Por isso, procura sempre essa autonomia. O projeto também está implementado e testado no metro do Porto, inclusivamente premiado, o que nos permitiu, com todo este modelo feito em Portugal, com empresas e entidades portuguesas, chegar lá fora já não com aquela boa ideia que é capaz de funcionar, mas com uma ideia testada, implementada e validada. E o que é que permite? Permite, possivelmente, ao metro do Porto, no piquenique anual dos metros de todo o mundo, dizerem nós fomos os primeiros. O valor associado à marca, ao tal segundo mundo que vos falei. Mas depois outros setores onde o projeto está implementado. Têxteis, blank page, há bocado a Maria falava de não ver bem as etiquetas. A coleção Primavera-Verão da Zippy, a coleção da Blank Page, que são tudo marcas portuguesas, já estão a adotar o sistema, vão lançar em coleção Primavera-Verão, por isso garantir toda a integração e toda a inclusão de uma percentagem significativamente de pessoas que depende da cor e que não a consegue ver. Materiais de construção, tintas, cerâmicos, municípios, autarquias que já utilizam isto como fator de integração de toda a questão do turismo, da cultura, até do espaço urbano, das acessibilidades, ecopontos, recolhas seletivas de resíduos, área financeira. É um facto que hoje a área financeira está tudo no vermelho, não há essa confusão, mas há de haver um dia em que as coisas vão ter que passar para o verde. Mas mais, parques de estacionamento. A cor é um fator de identificação. Credenciais em diferentes eventos, tudo isto feito, e são aplicações reais, em que o projeto está implementado. Espaço expositivo, organização de museus. O próprio projeto já conquistou um espaço no museu como objeto do próprio museu. Selos, que é um orgulho, vale o que vale. Mas eu devo ser a única pessoa que até fico contente quando recebo uma carta das finanças para pagar. Se tiver um selo sobre o Colored, porque existem já selos nos correios sobre o Colored, o que lhe dá uma capacidade e um reconhecimento muito grande a esses níveis. Jogos, aplicações iPhone, jogos de crianças que vão ser também agora lançados na altura do Natal, sempre com uma preocupação grande, incluir sem discriminar. Foi essa a aposta. E este projeto de tal maneira ganhou uma dimensão
internacional, foi várias vezes premiado por diferentes âmbitos, premiado, reconhecido, acreditado pela comunidade científica, a uma série de coisas. Mas, efetivamente, esta história, ou esta cruzada, como eu lhe chamo, vale por isto. Este miúdo que vocês veem ali em cima chama-se Juliano e vive em Córdoba, na Argentina. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele reza por mim todas as noites e chama-me Anjo da Guarda. Eu não fazia ideia que este projeto, um dia, pudesse ganhar esse estatuto. A avó dele veio recentemente a Portugal para me conhecer e ele quase sempre, ou mensalmente, me envia desenhos pintados com os símbolos. E isso é o importante. Aqui embaixo nós vemos exemplos de trabalhos que os professores estão a fazer com os alunos. E toda esta questão da educação é uma questão que eu, mesmo que este projeto tenha alguma componente comercial, que tem que o ter, como é óbvio, para poder sobreviver sem depender, seja de capitais do Estado, seja de financiamentos de privados, este projeto tem um potencial muito grande. Mas eu quero dar, e quero dar parte deste projeto à educação. Criei uma ONG, que vai ser lançada agora, e com a qual estou disponível para trabalhar com o Nariz Vermelho, com o Roberto, que estava aí, porque precisamente nós queremos levar isto para as escolas. Queremos criar escolas acessíveis, escolas inclusivas, desmistificar toda esta questão do daltonismo, porque na realidade isto não é um grande problema. Mas também não é preciso ser um grande problema para as pessoas resolverem. E essa foi um bocado a minha missão neste projeto todo e que vou continuar com ela e que vos convido a acompanhar o mais possível, porque eu acredito que, como hoje se falava aqui hoje de manhã e várias vezes, isso é uma maneira muito interessante. Eu acho que nós vivemos um período que é um privilégio, vivê-lo. Com todos os constrangimentos que o mundo está neste momento, não falando só em Portugal, mas se quiserem podemos resumir isso a Portugal, eu acho que é um privilégio porque nós nunca estivemos tão próximos de poder mudar os paradigmas, de reinventar valores. E é neste período de crise que as coisas se vão reinventando. E metade ou quase todas as palestras de hoje deu para reforçar isto. Não estamos sozinhos neste caminho. E é um caminho que facilmente nós conseguimos fazê-lo. Se há quem ganhe dinheiro a fazer o mal, também se pode ganhar dinheiro a fazer o bem. Obrigado.